Olá, Mundo UFG está começando. O UFG foi ponto de testagem ampliada da Covid nesta quarta-feira. Grupo de estudos da UFG anuncia novos resultados sobre possível retorno presencial. E tem detalhes da pesquisa da universidade que identificou Covid-19 no esgoto de Goiânia. Isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Nessa quarta-feira, a UFG foi ponto de testagem ampliada para a Covid-19 em Goiânia. No Centro de Cultura e Eventos da UFG, no campus Samambaia, puderam fazer a testagem em pessoas a partir de 5 anos de idade e sem sintomas, por meio de agendamento no site da Prefeitura de Goiânia. O resultado sai em cerca de 20 minutos. Mas nem todo mundo que contrai o coronavírus faz teste, seja porque não tem sintomas ou porque não consegue ter acesso à testagem. Isso gera o problema de subnotificação. Muitos casos não entram nas estatísticas, o que atrapalha o entendimento da real situação da pandemia. Pensando nisso, a UFG desenvolveu uma pesquisa que busca a presença do coronavírus no esgoto da cidade de Goiânia. O que a gente observa no esgoto é que todas essas pessoas, as assintomáticas, as que não fizeram testes porque não conseguiram, ou essas porque são assintomáticas, elas excretam os fragmentos do vírus, e esses fragmentos, eles são quantificados aqui, pelo nosso teste, né, pela PCR. Então, a gente consegue ter um valor real, e esse valor indica que sim, que algumas pessoas não conseguem se testar, né? Então, sim, esse número é um pouco maior. Geralmente aparece primeiro no esgoto, né? Então, às vezes a pessoa ela é assintomática, mas no esgoto isso vai aparecer, né? Às vezes a pessoa nem sabe que está infectada e isso vai aparecer no esgoto. Então, a gente consegue prever, né, algumas coisas, né, que podem acontecer antes, né, vamos dizer assim, e fazer algum tipo de ação, né? Então, isso ajuda a gente a mapear, né? A gente consegue mapear a concentração desse vírus nas áreas que são investigadas e auxiliar, né, o pessoal da área de saúde pública também, né? Auxiliar de que maneira? Em definir ações futuras, né, em prever surtos epidemiológicos futuros. Então, é uma ferramenta extremamente importante. No esgoto, nós não temos um vírus. O vírus não tem nenhum potencial infectante ali, porque no esgoto não há o vírus. O que a gente tem no esgoto são fragmentos virais, porque a matriz, né, o esgoto, as águas residuárias, elas possuem características muito diferentes, né, possuem bastante inibidores, tem um pH extremamente elevado. Então, essa matriz não permite que o vírus fique na sua forma intacta e infectante. É o que a maioria dos estudos diz. Então, por esse motivo, o que a gente tem ali são fragmentos, né? São pedaços de RNA do genoma daquele vírus. Então, por isso que a gente consegue detectar pela PCR, que é um método que faz justamente isso, que detecta o material genético daquele vírus. Mas aquele vírus não tem impacto ambiental, ele não é infectante naquele meio. Então, não teria um grande problema para a população nesse sentido. A pesquisa é financiada pelo CNPq, FAPEG e Ministério Público do Trabalho. Vários grupos de pesquisadores brasileiros fazem esse mesmo monitoramento do esgoto para identificar o coronavírus. Segundo a professora Núbia, a análise do esgoto pode servir para ajudar em outros aspectos da saúde pública, além do monitoramento de Covid. Toda análise que a gente faz no esgoto é extremamente importante, né? Fármacos que estão sendo consumidos muitas vezes aí, né, sem ter uma função de fato adequada, a gente consegue identificar isso no esgoto. Drogas também a gente consegue identificar no esgoto. Então, a gente começar a estudar, né, métodos analíticos para identificar compostos no esgoto é de grande importância, né? Se você já se vacinou contra a Covid-19, sabia que pode emitir comprovante de vacinação pelo celular? Tudo é feito pelo aplicativo oficial Conect SUS. O documento que comprova a vacinação pode ser exigido para fazer viagens internacionais ou para entrar em estabelecimentos comerciais, por exemplo. O certificado tem dados da vacina, como o fabricante, o local de vacinação e o código do profissional de saúde que aplicou a vacina. Para usar o aplicativo Conect SUS, você precisa se cadastrar no portal gov.br.
3 em cada 10 brasileiros compraram um produto de segunda mão pela internet no último ano, e o principal motivo para isso foi o desejo de economizar. Os dados são de uma pesquisa da CNDL e SPC Brasil. A pandemia ela trouxe várias mudanças e vários impactos em relação ao hábito de consumo, né? Tudo baseado na taxa de desemprego, que aumentou muito durante esse período, além do alto índice de vendas e transações realizadas online. Essa pesquisa mostra uma tendência muito grande de o consumidor realizar uma breve pesquisa dos preços do produto usado antes de efetivar realmente a compra de um produto novo. O consumidor, também os que responderam à pesquisa, mostram como foi sua experiência ao comprar esse produto. Muitos informaram que o produto estava dentro das expectativas, de acordo com o divulgado nas redes sociais ou na internet em geral, e o produto foi entregue de acordo com o combinado. Mais de 60% dos entrevistados informaram que tem produtos ou objetos dentro da sua casa que estão disponíveis para venda. Dentre eles, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, celulares, móveis e roupas. Mais de 30% dos consumidores informaram que realizaram compras de produtos usados durante esse período de 12 meses. Dentre esses produtos, os mais citados são smartphones, celulares, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, roupas e calçados. O motivo que levaram esses consumidores a irem em busca de produtos usados realmente está entre a economia, em busca de maior economia de produtos, e em segundo lugar citado na pesquisa em relação ao consumo consciente e sustentável. Intervalo bem rápido e a gente já volta. O grupo de trabalho que discute o retorno presencial na UFG se reuniu na última terça-feira para apresentar avanços nos estudos realizados nas últimas semanas. Um dos destaques foi a indicação de atividades multimodais, para evitar que todos os alunos retornem de imediato. Foram abordados ainda os protocolos sanitários e a adequação das instalações. Segundo o reitor, Edivar Madureira, o retorno presencial deve preservar a saúde das pessoas e a isonomia no tratamento. Há mais de um ano, as aulas na UFG são ofertadas por meio do ensino remoto, situação que acelerou o vínculo da educação com o digital, o online. Professora Fernanda Cunha, da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, comenta sobre essas mudanças. A pandemia é uma situação muito triste, momento de doença pandêmica, mas que, sem dúvida, trouxe essa imersão de um modo muito intenso, eu diria que global, na educação. É um olhar inédito que acontece para o cyberespaço. Entretanto, o que ocorreu e que ainda está ocorrendo é que as pessoas, de um modo geral, professores, professoras e até mesmo os alunos, os natos digitais, eles não têm a vivência no processo de ensino-aprendizagem. Não é? E não tem a experiência, não tem o conhecimento. Então, houve um período que ainda está acontecendo de como fazer, como realizar, e aí vem este desafio. E nós temos aqui, então, uma situação que já se abriu desde o ano passado no Brasil, período de março, não é? Em que todas as profissões estão tendo que rever os seus paradigmas. E, neste sentido, a educação, como atender ao futuro, né? Ao futuro que nós temos uma modificação de comportamento humano. Eu tenho escutado muito professoras, professores, alunos, pessoas próximas, que eles dizem, olha, Fernanda, eu, sinceramente, pretendo continuar aqui com a educação pela internet. Não é interessante isso? Nesse sentido, nós vamos ter que rever, pós-pandemia, o que poderá potencializar no processo de ensino-aprendizagem pela intermediação dos recursos tecnológicos
a formação de nossos alunos e alunas para atender a sociedade para este melhor bem viver. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que alunos com deficiência atrapalham os estudantes sem a mesma condição quando são colocados juntos na sala de aula. Ele disse que no modelo inclusivo, a criança com deficiência não aprendia, mas atrapalhava o aprendizado dos colegas. O ministro também alegou que a universidade deveria ser para poucos, para ser útil à sociedade. Abre aspas, tem muito engenheiro ou advogado dirigindo Uber porque não consegue colocação devida. Fecha aspas. Educação inclusiva é um tema de pesquisa nas universidades, inclusive na UFG. Eu conversei com a professora Vanessa Deladeia, da Universidade Federal de Goiás, que pesquisa o tema e tem uma filha com síndrome de Down, a Ana Beatriz. Por que é importante as crianças sem deficiência estarem na escola? Né? Para conviver com a diferença, para conviver com conteúdos acadêmicos, né, que a escola proporciona, para aprender com a convivência social. Então, tudo que os nossos filhos sem deficiência aprendem na escola, os nossos filhos com deficiência também vão aprender. Os nossos filhos sem deficiência vão ter limitações para algumas coisas, né? Alguns são melhores em matemática, outros melhores em português. Os nossos filhos com deficiência também, né, vão ter dificuldade para algumas coisas, mas vão ter muitas eficiências para outras, né? O importante de estar na escola é dar a oportunidade que as demais pessoas têm. A partir da inclusão, que as pessoas com deficiência foram na escola, a gente começou a ver na universidade aumentar significativamente o número de pessoas com deficiência, mesmo antes da reserva de vagas. Por quê? Porque essa oportunidade foi dada, né? Então, as pessoas com deficiência têm muita eficiência e elas têm mostrado isso. Na UFG, a gente tem pessoas no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, né? Que são cegas, que são surdas, que são cadeirantes, que são autistas. A gente tem autistas no doutorado. A gente acabou de formar a segunda pessoa com síndrome de Down na graduação, né? Quer dizer, as pessoas estão mostrando sua eficiência. Para isso, elas precisam de oportunidade, de estarem nas escolas regulares. E eu queria falar também qual que é a importância da pessoa com deficiência na escola regular para a pessoa sem deficiência, né? E os nossos estudos, as nossas pesquisas têm mostrado que são muitos, né? É comum a gente conversar com as pessoas, com os nossos colegas, eles falarem assim, nossa, eu falei uma besteira esses dias em casa, e o meu filho me corrigiu, ele falou, não, pai, na minha sala tem um cadeirante, e não é assim, né? Então, essa convivência com a diversidade, ela é fundamental. A nossa sociedade é diversa, né? Não ter essa convivência é negar a diversidade da sociedade, é negar a deficiência que todos nós temos, né? Então, conviver com a diversidade é a gente aprender a conviver com a gente mesmo, faz parte da formação humana. Além disso, a gente dá a possibilidade das pessoas diversas mostrarem sua eficiência, como a gente falou. E um terceiro ponto é que as pessoas com deficiência na escola colocam a escola em xeque. Se a escola está mesmo preparada com qualidade de educação. Se uma escola tem qualidade de educação e tem qualidade de prédios, né, que seja um espaço acessível para todos, que tem qualidade comunicacional, que dê conta de ter intérprete de Libras, que tem qualidade para as pessoas cegas, para as pessoas que enxergam de maneira diferente, né? Quando você coloca numa mesma aula formas diferentes de informação, você leva visual, porque você tem um surdo, você leva mais auditiva, explica com mais qualidade, porque você tem a pessoa cega, você leva qualidade de educação para a escola. Na UFG a gente tem feito várias lutas, né? E vários trabalhos, tem o núcleo de acessibilidade que tem feito um trabalho lindo, com um atendimento pedagógico, comunicacional, né? Com o estudo dos espaços e adequação progressiva dos espaços, que não é uma questão fácil, mas que tem acontecido. E é isso que a escola tem que fazer, ela tem que melhorar e não retirar as pessoas que a incomodam, né? Então, essa é a questão.
A gente vai para um intervalo rápido e na volta nós falamos dos sinais de alerta que eventos extremos do clima estão apresentando. Até já! Recentemente, a ONU divulgou um relatório dizendo que o ser humano fez aumentar 1,07 graus Celsius a temperatura do planeta. O relatório também afirma que na história nunca houve mudanças climáticas como as que acontecem agora. Pensando na nossa região, a irregularidade das chuvas já é sinal dessas mudanças. A gente já percebe essa questão do período da estiagem, né, principalmente a irregularidade das chuvas. Não bem no total das chuvas, quando a gente pega o total, esse total até que não altera tanto, mas a gente tem visto que as chuvas, em termos da região como um todo, a gente vê elas numa distribuição um pouco mais irregular. Então, às vezes, começa a chover mais tarde, aí chove muito, né, então a gente tem as chuvas muito concentradas e o período da estiagem, às vezes, durando um pouco maior. Dentro das cidades e mesmo no ambiente rural, onde a gente tem aí a retirada, a presença aí das monoculturas, aumento das temperaturas também, né? Isso. Que exemplos que a gente pode dar práticos do que precisa ser mudado no nosso jeito? Bom, primeiro, acho que a gente tem que pensar mesmo no nosso modelo da cidade, do crescimento urbano, né? A gente optou por um modelo de crescimento, né, onde as cidades, as pessoas estão ali amontoadas, um prédio atrás do outro, muita impermeabilização, pouco verde. Então, a gente precisa pensar em espalhar um pouco mais essas cidades, né? Quer dizer, o ideal seria a gente ter mais cidades de médio porte, pensar em superfícies com menor impermeabilização, as obras de engenharia, né? A engenharia tem solução para isso, né? Obedecer à legislação. Goiânia tem uma legislação, né, que prevê a caixa de infiltração, mas as pessoas não cumprem. Então, a gente tem que pensar, né, concretamente, né, as incorporadoras, as construtoras, né, como é que a gente vai ter ali um escoamento da água, você tem um prédio grudado no outro, né, tudo asfaltado, aí você vai ter só um parque ali no meio para dar conta de todo um escoamento de chuva. A questão também, isso vai afetar, a gente está falando aqui de chuva, mas isso afeta depois também o período da seca, porque a gente não tem filtração, não tem recarga dos aquíferos. Então a gente tem que pensar isso, em reduzir poluição do ar também, porque quando a gente reduz a nossa poluição, quando a gente repensa essas construções, a gente também vai melhorar o conforto térmico da cidade. Então, de forma prática, a gente tem que redesenhar o nosso modelo de cidade. E não colocar isso também só na mão, né, em cima de mim, de você, do nosso consumo. Claro que a gente tem que reduzir o nosso consumo, pensar no consumo consciente, reutilização, reciclagem, né? Porém, existem forças aí, né, dos agentes que controlam esse espaço, eles precisam repensar isso, né? Jeito tem, a gente sabe como fazer, tem que fazer. A UFG tem várias pesquisas que investigam e buscam soluções para as mudanças climáticas. A gente tem hoje o LAPIG, que trabalha bastante, né, com esse monitoramento, né, das mudanças, monitoramento de uso e cobertura do solo, de pastagem. Eu trabalho mais na linha da variabilidade, então eu investigo essa questão das chuvas, né? Eu investigo isso e estou iniciando agora também um projeto de pesquisa com temperatura e umidade do ar em cidades de médio porte, né, para a gente poder olhar, avaliar aí essa questão de ilha de calor, de conforto térmico, né. Então tem outros colegas que pesquisam conforto térmico nas áreas urbanas, né, então nas feiras de Goiânia. Então eu trabalho muito nessa linha da chuva e da temperatura e da umidade e relação também com doenças respiratórias e cardiovasculares, que a gente também, quando tem essa alteração, nosso organismo também sente, né? Ontem e hoje acontece o curso introdutório da Liga Acadêmica de Cuidado Multidimensional a Pessoas com Feridas da UFG, é o Desmistificando o Cuidado com Feridas. Vai acontecer às 19 horas no YouTube, conto com a presença de todos, vai ser palestras enriquecedoras com professores, doutores e especialistas no assunto, e para mais informações como a inscrição e também o link para a transmissão do evento são postadas no nosso Instagram, @LigaMultiferidas. Nosso evento vai acontecer através da live no YouTube. Para isso,
sigam a gente no nosso Instagram, @ligamultiferidas, e vai acontecer às 19 horas. Mundo UFG vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.